Olá, muito boa noite, Magda, seja bem-vinda. Mais uma noite, a terceira e última noite desse workshop, Fitoterapia Chinesa e Florais Magistrais para Acupunturistas. Seja bem-vinda, Kiusa, Nutri Saúde para Mulheres, seja bem-vinda. E eu acredito que esse workshop será muito bom, essa aula de hoje, para todos, porque eu vou pegar realmente uma doença sistêmica, um caso de uma doença sistêmica que ataca diversos órgãos e como foi o tratamento. Doutor Laerte, uma boa noite, seja bem-vindo. Magda, seja bem-vindo. Enfim, todos que estão chegando agora, eu agradeço muito a participação de vocês aqui. O assunto de hoje é muito relevante porque a doença que vamos falar, como eu disse, ela é uma doença que ataca o corpo todo, ataca múltiplos sistemas. Boa noite, Margarete, seja bem-vinda. Então, hoje nós vamos falar do lúpus eritematoso sistêmico. Lembrando que esta live, esse workshop, melhor dizendo, ele é um workshop que foi feito pensando na fitoterapia chinesa e fórmulas magistrais, florais magistrais, para acupunturista. No entanto, você que está aqui que não é acupunturista, que se atende com profissionais da medicina chinesa, é interessante você assistir essa live também e passar para os seus conhecidos, porque você vai ver aí a grande diferença que tem no tratamento quando a gente faz com a medicina chinesa e quando a gente faz com a medicina convencional. Nós tivemos ontem a segunda live e anteontem tivemos a primeira live. Todas elas estão gravadas aqui, é uma sequência lógica explicando como atua a fitoterapia chinesa. Então você que não assistiu as anteriores, se puder ir lá e assistir e passar para as pessoas conhecidas, ótimo, vai ajudar a divulgar ainda mais a medicina chinesa. Mas para você que é acupunturista e ainda não trabalha com fórmulas magistrais, ou que já trabalha, mas não tem um aprofundamento, é importante essa live para você, porque realmente vai fixar o aprendizado. Então nós vamos falar aqui de vários sistemas de acordo com a medicina chinesa, mas também vamos falar um pouquinho de início de acordo com a medicina convencional. E este caso que eu trago aqui hoje é um caso real de consultório, autorizado. Lógico, eu não vou falar o nome da pessoa, mas vou falar o caso em si, com todos os detalhes, língua, pulso, uma série de sinais e sintomas, e a pessoa veio com a doença lúpus eritematoso sistêmico, ok? Então, diagnosticado com a medicina ocidental de lúpus. Eu vou dizer os sintomas, o que é, de acordo com a medicina ocidental, qual era o tratamento que a pessoa estava fazendo antes de vir, e o tratamento não estava surtindo efeito, era o tratamento convencional, e qual foi o resultado depois de 5 semanas, apenas 5 semanas, utilizando de fórmulas magistrais. No caso desta pessoa, ele utilizou os florais magistrais de Hoffmann, que equivale às fórmulas magistrais chinesas que eu já mencionei a vocês. Para cada floral, ou seja, para cada fórmula magistral existe um floral. Então poderia ser usada a fórmula, eu vou falar o nome da fórmula magistral, mas nesse caso foi utilizado o floral de Hoffmann. E o resultado que deu em 5 semanas, muito rápido. Então vou falar por que eu peguei o lúpus, para falar do lúpus, porque hoje tem muitas pessoas que têm lúpus, parece que é algo novo, para a medicina chinesa não é algo novo, mas parece que é algo novo, né, para muitas pessoas. Muitos profissionais de saúde não estão habilitados ainda a diagnosticar, porque é uma doença que realmente ela atua em múltiplos sistemas, e para a medicina chinesa não importa a doença, importa a síndrome. Então nós temos que achar pelo número de conjunto de sinais e sintomas a síndrome. E por isso que eu vou detalhar aqui todo o caso para você e falar um pouco de medicina chinesa, de 5 elementos, de lei de geração, de lei de dominância, de tudo isso que foi usado para saber as fórmulas certas para tratar essa pessoa e, mais importante, qual que foi o resultado. Então agradeço a todos que estão chegando agora, fiquem conosco até o final, que realmente essa aula aqui é muito importante, muito boa. É a terceira aula, lembrando, é uma continuação da primeira e da segunda, que nós já falamos de
fitoterapia chinesa, o que é a diferença entre usar somente acupuntura e utilizar acupuntura e fitoterapia chinesa, qual a diferença da fitoterapia chinesa e da fitoterapia normal, que não é a chinesa, qual é a diferença dos tratamentos convencionais com fitoterápicos ou com a medicina convencional. Então vamos lá começando. Aqui eu vou ler aqui no computador o caso em tela, o caso que eu peguei para a gente, que foi um caso que eu atendi, ok? Então é bom, eu consigo detalhar muito bom para vocês. Então esse caso chegou como lúpus eritematoso sistêmico. Poderia trazer diversos casos aqui para vocês, mas trago esse caso porque realmente é um caso que tem vários sinais e sintomas. Então vamos lá. O lúpus, lendo aqui meu computador, embora esteja classificado como uma doença hematológica, ele consiste, e isso é importante eu dizer, numa enfermidade autoimune inflamatória crônica. E como eu falei, pode afetar diversos sistemas do organismo, provocando várias manifestações clínicas polimórficas, como febre, como anorexia, como mal-estar, como perda de cabelo, como emagrecimento, artrite, pleurite, pericardite, nefrite, anemia, leucopenia, trombocitopenia e doença do sistema nervoso central, com períodos de remissões e exacerbações agudas e crônicas. Segundo a medicina chinesa, e aí foi um apanhado que eu fiz aqui na própria ficha da pessoa, segundo a medicina chinesa, as doenças hematológicas elas são frutos da diminuição da energia defensiva, que nós chamamos Wei Qi. Ou seja, trocando em miúdos, fazendo uma comparação com a nossa medicina ocidental, seria a imunidade, mas mais do que isso. Então a energia de defesa Wei Qi, ela está baixa, e aí o corpo pode ser atacado por fator patogênico exógeno, que a gente chama dentro de medicina chinesa ou vento frio, ou vento calor, ou vento umidade, e pouco a pouco pode se instalar nas articulações. Então a medicina chinesa entende que a maioria dos distúrbios autoimunes, e aí tem mais de 100 doenças autoimunes, o lúpus é uma delas, que a maioria dos distúrbios autoimunes tem origem na desarmonia entre diversos órgãos do corpo, mas especialmente, isso você que é acupuntura anote quando você tratar alguém com lúpus, especialmente o rim. Então essa síndrome é multissíndrome, na verdade você vai ver pelos sinais e sintomas que eu vou passar aqui, que realmente a pessoa tinha uma série de sinais e sintomas. Então vamos lá para o caso. Vou detalhar o caso aqui para você. Então ela chegou como já diagnosticado como lúpus. Mesmo que seja diagnosticado como lúpus, dentro da medicina chinesa pode ter várias causas diferentes, várias síndromes diferentes. E aí para cada caso, um tratamento. Não é o tratamento igual para todo mundo. Eu vou dar o tratamento aqui, vou dizer o tratamento que era dado pela medicina convencional e que depois foi retirado, não precisou mais, ok? Mas vamos lá. Então o caso em tela. A mulher com 37 anos, casada com filhos, com 2 filhos, trabalhadora do comércio e ajuda o esposo em alguns produtos, que eles trabalham com produtos de venda online. Procurou atendimento com os seguintes sintomas. Então, anote isso, porque tem sintoma aqui de monte, tá? Então, vamos lá. Primeiro, processos alérgicos generalizados pelo corpo, em forma de vergalhões, ou seja, aumentavam, coceira que aumentava, o corpo inteiro, como se fossem mordidas. Isso, número 1. Número 2, ela disse que estava com depressão, ok? Não é, do ponto de vista nosso, da medicina chinesa, diagnosticar ou não depressão. O que nós temos que fazer é tratar a causa do que o paciente, do que o cliente nos está apresentando. Então, apresentava tristeza, melancolia, ansiedade e crises de medo. Lorivaldo Bocati, sejam bem-vindos a todos. Soft Pilates, Eliane Pedroso, Flávia, Liane, Renato, todos que estão aqui, Margarete, EBV, Terapias, Doutor
Laerte, Magda, Kilza, da Nutri Saúde, obrigado a todos que estão aqui. Então, primeiro, processo alérgico. Segundo, tristeza, ansiedade, crises de medo. Terceiro, dores nas articulações. Então, ela tinha dores nas articulações das mãos, articulações dos cotovelos, articulações do ombro. O prazer é meu, muito obrigado por mencionar aqui. E essas dores, anote isso, piorava com os movimentos. Caso real do consultório, de lúpus, estamos falando de lúpus. Esta pessoa apresentava dores lombares frequentes, acentuada queda de cabelo, difícil digestão, então tinha distensão abdominal, tinha dores no estômago, transpiração excessiva na cabeça durante a noite, os pés inchavam, tinha edemas nos pés e nos tornozelos, além disso, insônia, além disso, constipação e além disso, acentuado rubor malar, ok? Tudo isso que eu mencionei relata que a depressão teve início há 2 anos, após o falecimento de um ente querido, por complicações de lúpus eritematoso sistêmico. E aí tem mais dados aqui, que ela prefere o calor, você que é acupunturista já sabe, quando a pessoa prefere o calor, mas um adendo aqui, ela tem sede de bebidas frias, ela prefere o calor, mas tem sede de bebidas frias, sua urina é escassa e escura, ou seja, está demonstrando aí um calor interno muito grande, um desequilíbrio de temperatura por preferir o calor, mas um calor interno muito grande, porque justamente gosta de bebidas frias, a urina é escura e a urina é escassa. E aí nós, da medicina chinesa, nós também verificamos o pulso. Então nós verificamos, tem várias formas de verificar a pulsologia e para cada ponto do pulso nós observamos algumas coisas que acontecem com o organismo em cada órgão do corpo. E nesse caso, o pulso estava forte e rápido. Nós observamos também a língua, então tinha outros detalhes de pulso, mas só para reduzir aqui, para não falar muito a respeito. Mas a língua rósea, uma saburra, que é aquele tapetinho da língua, uma cobertura da língua, uma saburra na raiz, marcas denteadas nas laterais, então vai pensando aí, você que é da medicina chinesa, marcas de dente na lateral, deficiência do tiro baço, e a lateral tem a ver com fígado. E pontos vermelhos, então, claro, calor no fígado. E a ponta da língua muito vermelha, ou seja, se a pessoa tem a ponta da língua vermelha, calor no coração, essa pessoa tem pontos vermelhos nas laterais da língua, calor no fígado, então ela tem muito sintoma aí de calor. E a urina está escura, a urina está escassa. E aí, vamos colocar aqui que é importante nesta pessoa que ela foi diagnosticada por lúpus eritematoso sistêmico e ela veio ao consultório usando os seguintes medicamentos, os seguintes remédios. Vamos lá, prednisolona 40 mg, cloridrato de hidroxizina 20 mg, levocitilizina 10 mg. Ela usava esses remédios diariamente, além disso utilizava anti-inflamatórios. E o quadro dela, já vinha utilizando há alguns meses esses remédios, e o quadro dela muito ruim. Quando nós fizemos uma consulta, nós perguntamos a intensidade dos sintomas, a intensidade das dores, enfim, a intensidade de todos os sintomas, insônia e tudo mais, para a gente, numa próxima consulta, perguntar novamente sobre aquele fato para ver o que realmente diminuiu. E perguntando da intensidade dos sintomas, em uma nota de 1 a 10, que 10 é o sintoma lá no seu pico, na primeira consulta que ela teve, ela disse que todos os sintomas que ela relatou aqui, desde tristeza, ansiedade, crise do medo, processos alérgicos, dores lombares, dores articulares, queda de cabelo, constipação, tudo isso junto, são vários sintomas.
ela classificou de 1 a 10, não de 0 a 10, de 1 a 10 ela deu a nota como 10, ou seja, para ela estava insuportável isso. Esses sintomas estavam insuportáveis. E aí, como ela não podia fazer acupuntura também, não pôde fazer por questões pessoais e questões de tempo, de vir fazer de acordo com a frequência que a gente colocou para ela, ela foi tratada, não foi tratada com acupuntura, foi tratada apenas com os florais magistrais que equivalem às fórmulas magistrais chinesas. Eu vou citar aqui hoje o nome das fórmulas magistrais chinesas, mas elas foram tratadas com esses florais magistrais que você vê aqui, que tem um floral para cada síndrome, ok? Então, o que a gente vai ter que achar nesse caso é a questão da síndrome, e aí eu fiz todo um apanhado aqui para essa colocação para vocês, tudo que foi feito, ok? Lembre-se o seguinte, pelo diagnóstico energético dela, que a nossa obrigação não é fazer o diagnóstico nosológico, como um médico faz, por exemplo, no médio ocidental, mas pelo diagnóstico energético, que é a nossa obrigação saber fazer, ficou claro o seguinte, ficou claro que ela tem uma deficiência de yin do rim muito grande e que a raiz desses problemas foi a deficiência de yin do rim que causou aí uma perturbação em todo o sistema. Se você verificar partes, ela tem sintomas de yin do rim, em relação ali à dor lombar, a urina muito quente, a questão que mexe com o sono, mas ela tem também sintomas ligados ao fígado. Se você vê os 5 elementos, elemento água, rim, está em desarmonia, o elemento madeira, fígado, também tem problemas digestivos vários, tem problemas articulares vários. Se você observar, ela tem problemas de ansiedade, de insônia também. Elemento fogo, coração, está em desequilíbrio. O elemento terra também está em desequilíbrio, e por aparecer problema na pele, ela tem problema relacionado ao elemento metal, ou seja, ela tem problemas em todos os meridianos. Então, o caso foi buscado em virtude disso, em virtude do lúpus, mas como eu falei, o lúpus tem diversos tratamentos diferentes. Nesse caso aqui em particular, o que aconteceu, e agora eu vou explicar do ponto de vista da medicina chinesa, as consequências desses desequilíbrios, né? Quais desequilíbrios? As dores generalizadas, ou seja, que os tendões não estão nutridos, quer dizer que existe muito calor no fígado, de acordo com a medicina chinesa, excesso de yang do fígado gerando fogo do fígado. É assim que nós mencionamos na medicina chinesa. Eu vou mostrar um quadrinho aqui para vocês, eu vou mudar aqui o ângulo, depois eu faço isso, tá? Para mim não sair de ângulo aqui, depois eu faço isso, mas como nós estamos direcionando aqui essa live para acupunturista, então já sabe o que eu vou falar, mas é importante que eu fale para todos que estão vendo. Segundo a medicina chinesa, para nós termos equilíbrio, nosso corpo não importa a doença, nós temos que ter um equilíbrio entre os 5 movimentos. Quais são esses 5 movimentos? Os 5 movimentos são características que cada um dos órgãos internos carrega. Então, quando eu falo movimento água, naquela época, na antiguidade, alguns milhares de anos antes de Cristo, não tinha o linguajar que tem hoje. Então, eu falo o seguinte, quando existe um desequilíbrio no elemento água, eu estou me referindo a rim e bexiga, ok? Na sequência, imagine 5 movimentos aqui, movimento água, rim e bexiga. Quando eu digo que eu tenho um desequilíbrio no movimento madeira, eu tenho um desequilíbrio a nível de fígado e vesícula biliar. Quando eu digo que eu tenho desequilíbrio a nível do movimento fogo, eu digo que eu tenho desequilíbrio a nível de coração e intestino delgado. Então imagine, aqui embaixo rim e bexiga, aqui fígado e vesícula, aqui coração e intestino delgado. Quando eu digo que tem um problema relacionado ao elemento terra ou movimento terra, eu estou falando aqui em estômago e baço pâncreas que estão em desequilíbrios. Lembrando que o baço e o pâncreas para a medicina chinesa, como eles têm a mesma raiz embrionária, eles são considerados apenas um sistema. Não é considerado como a nossa medicina ocidental, baço um órgão e pâncreas outro órgão, ok? E o movimento metal, nós temos pulmão e intestino grosso. Então, aqui embaixo, água, rim, bexiga, fígado e vesícula biliar, madeira, fogo, coração e intestino delgado, terra, estômago e baço pâncreas, metal, pulmão e intestino grosso. Pois bem, então esses desequilíbrios a nível
generalizado de dores está ligado ao fígado. O fígado, ele vai atuar nas articulações, mas ele atua também nos tendões. Então, por exemplo, uma pessoa que tem fibromialgia, né, tem alteração em fígado. Porém, essa alteração que se dá aqui nesta pessoa em particular, que tem uma elevação do fogo do fígado, aquilo que nós chamamos em acupuntura ou em medicina chinesa de síndrome de elevação do fogo do fígado, esse calor do fígado vai espalhar para outros órgãos. Quando ele começa a ter muito calor do fígado, esse calor pode ir em excesso para o pulmão e pode se manifestar na pele. Então lembra que eu falei que o fígado estava aqui, aqui estava rim e aqui está pulmão. O que acontece é que o fígado em excesso, ele começa a fazer uma contradominância no pulmão. Porque quem domina o fígado é o pulmão, mas quando o fígado está em excesso, ele faz uma contradominância no pulmão. E aí o que vai acarretar? Vai acarretar esses problemas aí de erupções na pele, que essa pessoa com lúpus tem. E aí, pulmão em excesso, né? Esse pulmão em excesso, ele manifesta esse problema na pele, mas também ele vai mostrar como problemas de autoestima, ele vai mostrar também como problemas de depressão, pulmão e fígado alterado, que são os sintomas que a pessoa mencionou, além de outros sintomas relacionados àquilo que nós chamamos de Shen, mente. O Lorivaldo Bocati está colocando aqui, eu tenho que dar atenção ao elemento madeira. Isso mesmo, as pessoas hoje têm muito desequilíbrio no elemento madeira, de modo geral. Por quê? Porque nós temos, às vezes, constitucionalmente falando, às vezes isso é de nascimento, tem pessoas que têm fígado mais fraco, o movimento madeira, tem pessoas que é o movimento água, mas muitas vezes é pelo estresse, pela correria, pelas coisas do dia a dia. Então, como as pessoas estão muito na correria do dia a dia, geralmente vai causar calor no fígado. E o calor no fígado, ele dá inúmeros problemas, desde uma cistite até problemas de irritabilidade muito grande, até hipertensão, por exemplo. Então, nesse caso em particular, nós então temos problemas relacionados ao fígado, temos problemas relacionados ao pulmão, e o fígado estando em excesso, esse calor no fígado, ele manda esse calor para um próximo movimento, que é o movimento fogo. O movimento fogo, para a medicina chinesa, é coração e intestino delgado. Mas já que estamos falando só do fígado, que é um órgão, e não estamos falando de sua víscera, que é a vesícula biliar, vamos falar apenas do coração, que é órgão também. Ou seja, o calor do fígado está provocando nessa pessoa calor no coração. Quando eu falo calor no coração, não quer dizer que ela vai no cardiologista e vai ter um problema cardíaco lá manifestado no coração. Mas sim, uma das funções do coração para a medicina chinesa é acomodar a mente, controlar a ansiedade, controlar o sono. Lembra que essa pessoa tinha insônia, tinha insônia e tinha uma mente muito agitada, muita ansiedade. Então, nesse caso, esse movimento fogo, né? Então ele está aqui em cima, como eu falei, dos 5 movimentos. Olha só tudo o que aconteceu nessa pessoa, né? Então este elemento fogo, quando ele está em excesso, ele vai começar a agir também sobre o elemento terra, que é baço e estômago, ok? O elemento fogo também em excesso, tanto do coração quanto do fígado, ele vai, pela lei de dominância que a gente chama, ele vai agir o coração sobre o pulmão. E aí onde é que você vai ter esse série de sintomas? Porque se você analisar pela teoria de base da medicina chinesa, que é algo que a gente estuda a vida toda, quando a gente estuda medicina chinesa e trabalha sempre em cima disso, o rim comanda o fígado comanda o coração comanda o baço e o baço comanda o pulmão. O rim e a bexiga, melhor dizendo, vão comandar o fígado e vesícula, que vão comandar o coração e intestino delgado, que vão comandar o baço pâncreas e estômago, que vão comandar o pulmão e intestino grosso. Lembra que esta pessoa também tinha prisão de ventre, ou seja, ela tem problemas aí nos 5 movimentos, ou nos 5 elementos, ou seja, ela tem problemas praticamente em todos os órgãos, tem lúpus, os problemas estão aparecendo em diversos órgãos. Então nós não vamos dar um tratamento para um órgão, aliás, para um sintoma, para outro sintoma, para outro sintoma. Nós temos que descobrir aqui a raiz do problema.
Continuando aqui, tudo que eu fiz anotações dessa pessoa, então, esta pessoa, a origem do problema dela foi deficiência de yin do rim. Quando nós falamos que tem uma deficiência yin, a pessoa começa a ter calor. Esse calor pode ser interno, ter muita sede, ter urinas concentradas, mais amareladas, ter muita ansiedade, ou pode essa deficiência de yin do rim ter os pés quentes, ter as mãos quentes, ter calorões de menopausa, por exemplo, ter boca seca à noite, ter o pé, o calcanhar seco. Quer dizer, tem vários sintomas. Em cada pessoa pode se apresentar por um sintoma diferente. Mas quando eu falo que existe uma deficiência de yin, o que eu quero dizer é que o corpo começou a aquecer. E aí, para a medicina chinesa, ele está gerando fogo. Este calor do rim está sendo jogado para o fígado, que aumenta ainda mais o calor do fígado, que já tinha, que aumenta o calor do coração. Ao mesmo tempo, o fígado age em contra-dominância sobre o pulmão, jogando esse calor para o pulmão e dando problemas de pele, e ao mesmo tempo, este fígado age em dominância excessiva sobre o estômago e o baço, provocando todos os sintomas que esta pessoa tem. Então, o que eu quero colocar aqui para você é, vamos voltar aqui novamente, vou falar novamente os sintomas e vou falar novamente o que ela estava tomando quando começou o tratamento com medicina chinesa e depois o que ela tomou para melhorar em 5 semanas. Qual foi o resultado? Então, vamos lá novamente. Processos alérgicos generalizados pelo corpo, diagnosticado com lúpus sistêmico. O processo alérgico em vergalhões, como se fossem mordidas. Então, hora coçava um lugar, hora coçava outro. Muita tristeza, muita ansiedade. Então, estava ali com um quadro aparentemente de depressão, muita tristeza, muita ansiedade. Crises de medo. O medo, para a medicina chinesa, está também ligado à deficiência do rim. Dores articulares nas mãos, nos ombros e nos cotovelos, e essas dores pioravam com o movimento. Dores lombares frequentes, ou seja, a região do rim, acentuada queda de cabelo. Para a medicina chinesa, o cabelo tem a ver com a energia do rim, com a energia do pulmão e com a energia do fígado. Então, por exemplo, se estamos... tem pessoas, por exemplo, que o cabelo fica branco prematuramente. Mas o cabelo, quando começa a embranquecer, isso significa que a nossa energia vital está diminuindo. E isso, lógico, acontece para todos, mas quanto mais a gente retardar isso, e aí nós temos fórmulas magistrais chinesas anti-envelhecimento que fazem retardar isso, a gente fica com o cabelo com mais força, com mais tempo. O cabelo forte também depende de uma qualidade boa do sangue e do fígado, e o cabelo forte também depende de uma qualidade do pulmão, pois o pulmão na medicina chinesa comanda a pele. Então, essa pessoa tinha uma acentuada queda de cabelos, esses órgãos em desarmonia, distensão abdominal, digestão difícil, dor no estômago, eu não falei disso, dores no estômago, transpiração excessiva na cabeça durante a noite, lembrando que uma transpiração durante o dia é uma transpiração mais yang, de uma deficiência de yang ou um excesso de yang. Uma transpiração mais à noite, nós temos que tratar dentro da medicina chinesa uma deficiência de yin, porque está gerando calor à noite. Durante o dia é yang, à noite é yin. Então todos os problemas que pioram à noite têm natureza yin, uma febre no final da tarde, uma sudorese noturna, uma boca seca à noite, a insônia, tudo isso tem raízes yin. Constipação, edema nos pés e tornozelos, então inchaço nos pés e no tornozelo. Os inchaços, lembrando, quando a pessoa tem inchaço nas pernas, o problema está ligado para a medicina chinesa aos rins. Quando ela tem inchaço no meio do corpo, no aquecedor médio, que a gente chama, que é a região do apêndice xifoide até o umbigo, todos os órgãos da região central. Quando ela tem um inchaço nessa região, nós dissemos que o problema está relacionado ao fígado ou ao baço, ao aquecedor médio, e quando ela tem inchaço na parte superior, no rosto, nas mãos, o problema está relacionado ao coração.
Então, nesse caso, ela tem edemas nos pés e tornozelos, também rim. Acentuado rubor malar em forma de borboleta. O rubor malar, toda pessoa que tem aquelas manchas vermelhas no rosto, não estou falando de acne rosácea, estou falando daquela vermelhidão no rosto. Para a medicina chinesa é uma deficiência yin. Pode ser do rim, pode ser do fígado, pode ser de diversos órgãos. Aí a gente tem que ver todos os sinais e sintomas que a pessoa tem. E ela tinha muito rubor malar. E insônia. Remédios que tomava, repetindo novamente, eu usava 40 mg de prednisolona, usava 20 mg de cloridrato de hidroxizina e usava 10 mg de levocetirizina, além de diversos anti-inflamatórios. Ok. Como que foi feito o tratamento dessa pessoa? O que foi utilizado? Qual foi o resultado e em quanto tempo? Vamos lá. Após, está tudo anotado aqui, vamos voltar. Após 5 semanas, a melhora do paciente foi visível. Vou resumir aqui, tá? Após 5 semanas, a melhora do paciente foi visível, sendo que as erupções cutâneas e o rubor malar desapareceram totalmente, as dores sumiram totalmente, os problemas digestivos amenizaram totalmente. Além desses sintomas, melhorou quase por completo a constipação e não foi pedido para a pessoa tirar os remédios que ela estava tomando, porque quem deve pedir para tirar o remédio é quem indicou, o profissional que indicou é o profissional que deve pedir para tirar, não é você, acupunturista, não sou eu, mas sim o profissional que indicou. No entanto, a pessoa melhorando, ela tirou por conta. Na 4ª semana já ela não tomava mais nada. E este foi o resultado. Apresentou uma melhora física e emocional muito grande, retirou todos os medicamentos alopáticos, que a princípio até causavam alguns efeitos colaterais nela, como dores no estômago, e ela retirou por conta própria, sem supervisão do seu médico. Então, claro, para tomar algum remédio, para retirar algum remédio, sempre a gente pede que peça para o profissional. Só que cada um é dono de si, cada um se manda, digamos assim, né? Então, se a pessoa percebeu que realmente não precisava mais, e ela viu que não precisava mais, ela retirou por completo. E, além disso, ela relatou que agora começou a ter vontade de se exercitar, e começou a se exercitar 3 vezes por semana, agora que eu estou falando, depois da 4ª semana. Ela começou a ingerir mais água, e ela, por conta própria, ficou com a autoestima tão elevada que também melhorou a alimentação bastante, até perder um pezinho, tá? E o que foi utilizado para tratar esta pessoa? Não foi utilizado a acupuntura. Eu gostaria, no início, eu pedi que fosse usado a acupuntura, diante do caso de tanta dor. Eu digo, vamos fazer umas 3 sessões de acupuntura na semana, mas a pessoa não tinha condições e nem tempo, e aí não encaixava nos horários nossos também. E aí o que a gente fez? Deu os florais magistrais, que equivale a essas fórmulas chinesas que eu vou citar, apenas isso, ok? Então, como que foi feito o tratamento? Agora é questão de estratégia de tratamento. Para você que é acupunturista, nós vimos que o problema está em todo lugar, mas nós achamos a raiz do problema. E qual a raiz do problema? A raiz do problema é a deficiência do rim. Então, de novo, o rim está aqui, fígado, depois coração, na sequência baço pâncreas, na sequência pulmão. Diante de todos esses sintomas, a origem foi aqui na deficiência de yin do rim. E aí, para fazer um tratamento dessa pessoa, nós usamos os princípios da medicina chinesa, que nós chamamos lei de geração, que é essa sequência que eu falei, e lei de dominação, que é uma outra sequência. Quando eu tonifico o pulmão, eu tonifico o rim. Quando eu tonifico o yin do rim, dou uma fórmula certa para a deficiência de yin do rim, eu cedo o yin do fígado e retiro o calor do fígado.
quando eu tonifico o pulmão, tonifica o rim e automaticamente cede o fígado. Isso são as leis da medicina chinesa, que servem tanto para a fitoterapia chinesa quanto para a acupuntura. Então, poderia ser usado várias fórmulas nesse caso, e nós, como profissional, nós temos que achar as melhores fórmulas, porque aí é que tem a grande diferença, você achar a fórmula certa para aquele caso, vendo a raiz. Você poderia usar uma fórmula para calor no fígado, que é uma fórmula que chama Long Dan Xie Gan Tan, não foi usado nesse caso, tá? Mas só mencionando, poderia ser usado essa fórmula, 34, Long Dan Xie Gan Tan, poderia ser usado uma fórmula para calor no coração, que tinha a ponta da língua vermelha, muita ansiedade e insônia, que é a fórmula Anshen, uma fórmula muito boa para calor no coração, poderia ser usado, também não foi utilizado. Poderia ser utilizado uma fórmula para fortalecer o estômago e o baço, por exemplo, Puzong Echitan, que é uma fórmula que fortalece o Qi do estômago, o Yang do estômago, o Yang do baço, e automaticamente o pulmão, ele depois iria fortalecer o pulmão também, poderia ser usado. Poderia ser usado uma fórmula para tonificar o Qi do pulmão, então tem a fórmula que faz ficar mais forte o pulmão. Poderia ser utilizado uma fórmula para tonificar o Yin do rim. Então, olha só quantas diferenças se a pessoa fosse em 5 profissionais da medicina chinesa, por isso que é tão interessante, né, esse tratamento da medicina chinesa, porque além de descobrir tudo isso, saber onde está o problema, você tem que usar a estratégia correta. Mas se fossem 5 profissionais diferentes, um profissional poderia usar uma fórmula, outro outra, e a pessoa também ia melhorar. Porém, o tempo de melhora talvez seria ou menos do que foi, ou muito mais do que foi. Eu diria que seria muito mais se usasse outras fórmulas. Por quê? Porque nós usamos, nesse caso aqui, nós verificamos o pulso da pessoa e percebemos que esta pessoa era do biotipo 3. O que quer dizer isso? Quer dizer que é uma pessoa que sempre foi irritada, que sempre foi nervosa, que sempre foi agitada, que tinha uma característica de não parar, inquieta e tudo mais. Então, vou dar exemplo assim, né? O empresário. Imagina o empresário, esse arquétipo do empresário seria o biotipo 3. Aquela pessoa que está ali na correria todo dia, e muito nervosa, muito irritada, correndo. Então, ela tem o biotipo 3. Isso é visto no pulso, tá, pessoal? Então, nós utilizamos o método da pulsologia para verificar o biotipo. Nós olhamos todas as síndromes que ela tinha, todos os sinais e sintomas, vimos as síndromes, que é a causa, mas como ela é do biotipo 3 e ela foi isso desde o nascimento, aí falamos como é que foi no passado, se teve problemas de pele, se teve problemas de irritabilidade, se teve problemas de TPM, e tinha muitos desses. Constatamos que era um biotipo 3. Biotipo 3 é uma pessoa que nasce sempre com o fígado em excesso, ela já nasce isso, o órgão-choque dela é fígado e pulmão, só que o fígado dela está sempre em excesso e o pulmão está sempre em deficiência. E o rim está no meio, lembra? O rim está no meio aqui, ó. E aí, isso é normal para todos nós, cada um de nós tem um órgão-choque e um órgão mais fraco. Se esse órgão está com pouca diferença entre o outro, esse que é para estar em excesso está com um pouquinho de excesso, não tanto, e esse que é para estar em deficiência está com um pouquinho de deficiência, não é problema nenhum, a pessoa está saudável, está tudo bem. Quanto maior a diferença nesse processo, é como se fosse uma gangorra. À medida que um cresce, o outro diminui. Então, quanto maior o excesso do fígado, quanto mais funciona o fígado, quanto mais calor no fígado, na verdade está funcionando mal, ele está em excesso, menos funciona o pulmão. Então vai ter problemas a nível do fígado, e para a medicina chinesa não é só digestão, é também irritabilidade, é também cabelo, é também visão, é também problemas articulares, mas vai enfraquecer o Qi do pulmão, que são as defesas, que são o Wei Qi. O primeiro órgão que nos defende a nossa própria imunidade é o pulmão. O pulmão é o órgão que deveria em todos nós estar mais fortes, para ter uma defesa boa. Aquela pessoa, por exemplo, que teve Covid, que ficou muito mal, ela tem uma deficiência no Wei Qi, no pulmão. Então ela tem uma imunidade baixa, não é de outros órgãos, ela tem uma imunidade baixa do pulmão.
Teve gente que pegou Covid e não teve problemas mais sérios, outros morreram. Isso significa que essas pessoas que tiveram problemas mais sérios, elas têm uma deficiência muito grande do pulmão. E esta pessoa em particular, com lúpus, está em excesso. O fígado está em deficiência do pulmão. Muito grande, estava muito grande. E aí, o objetivo do tratamento foi normalizar, diminuir a função do fígado e aumentar a função do pulmão. E como que nós fizemos isso? Lembra que eu mencionei para vocês. No momento que tonificou o pulmão, o EIT, a imunidade, no momento que tonificou o pulmão, na mesma hora já diminui o calor do fígado. Então você não precisa dar uma fórmula específica para o fígado para tratar o fígado. Você pode, na medicina chinesa, tratar o pulmão para tratar o fígado. Às vezes você tem que tratar no próprio fígado. Neste caso, nós optamos por dar uma fórmula para tonificar o Qi do pulmão. Esta fórmula é número 78, Si Jun Zitan. Eu digo aqui o nome da fórmula e falo aqui do caso do lúpus, mas lembre-se, cada caso de lúpus é um caso, tem formas diferentes de tratar. Tem pessoas, por exemplo, que vão ter frio interno, tem lúpus e tem frio interno. O tratamento é totalmente diferente desse. Já esse tratamento que eu vou passar aqui não vale. Então é para esse caso específico, individualizado. Então foi tonificado o pulmão com a fórmula Si Jun Zitan, que é uma fórmula muito boa para tonificar o Qi do pulmão, a imunidade. Pessoa que pega gripe, por exemplo, frequentemente, é muito boa essa fórmula, Si Jun Zitan, uma forma boa para o Qi do pulmão. E ao invés de ser tratado o fígado, nesta pessoa foi tonificado a raiz, onde tudo começou, onde o problema começou, que foi onde? No rim, deficiência de yin do rim. Deficiência de yin do rim nós tratamos, tem várias fórmulas para tratar, mas nós tratamos com a fórmula chinesa Li Wei Ji Huan Wan. Então, esta fórmula chinesa é um dos remédios mais vendidos no mundo, mais usados no mundo. Ela serve para calores da menopausa, ela serve para hipertensão, ela serve para zumbido no ouvido, ela serve para a pessoa que sente dor de cabeça por alguns motivos de deficiência do yin do rim, para a pessoa que tem muita sudorese por deficiência do yin do rim. Claro, a sudorese depende da causa, né? Mas serve para muita coisa essa fórmula, é uma fórmula muito usada já há muitos anos, milhares de anos na medicina chinesa, foi utilizado para esse caso. E lembrando vocês, tem a fórmula magistral chinesa que eu indiquei o nome, mas eu particularmente indiquei aqui já no consultório a fórmula 78, né, que é o floral 78, floral magistral, que faz o que faz essa fórmula chinesa, e o floral 33, que faz o que faz Li Wei Ji Huan Wan. Com duas fórmulas dessas, a pessoa tomou 10 gotinhas, 3 vezes por dia, lembrando, fórmulas feitas de plantas. Aqui tem apenas plantas. Ela conseguiu em 5 semanas ter esse resultado fantástico em termos de uma doença autoimune que normalmente é uma doença que as pessoas ficam tratando por anos e é de difícil tratamento dentro da medicina convencional. Nós, com remédios naturais, feito de plantas, conseguimos tonificar o yin do rim, tonificar o Qi, ou seja, a energia do pulmão. Feito isso, essas duas coisas aqui, quando tonificou o yin do rim, já esfriou o rim e aí automaticamente esfriou o fígado, que estava com calor. Mas também quando tonificou o pulmão, também sedou o fígado, porque ela era do biotipo 2, esse biotipo que já nasce com esses órgãos fracos. E aí mexemos apenas em 2 desses movimentos, movimento água, rim e bexiga, movimento metal, pulmão e intestino grosso, e conseguimos resolver 99% dos sintomas. Eu digo 99% porque a constipação ficou leve ainda agora já está boa, tá? Agora a pessoa está boa 100%, mas ela ficou nessas 5 semanas muito melhor, mas ficou leve, apenas esses sintomas que continuou. Mas falando, o lúpus, ele é classificado na classificação ocidental como uma doença hematológica, mas é uma enfermidade autoimune inflamatória crônica, ou seja, o próprio corpo ataca ele mesmo e pode, como eu falei no início, causar
múltiplas manifestações clínicas. Por quê? Porque atinge múltiplos sistemas. Então, desde febre, anorexia, mal-estar, perda de cabelo, emagrecimento, artrite, pleurite, pericardite, nefrite, anemia, leucopenia, trombocitopenia, doenças do sistema nervoso, diversas podem causar. E nessa pessoa em particular estava esses sintomas. Foi tratado dessa forma. Primeiro, foi pego todos os sinais e sintomas, foi colocado dentro da teoria de base da medicina chinesa, ou seja, dentro da teoria das síndromes, foi classificado, ver quais eram as síndromes, quais os órgãos que estavam atacando, e depois utilizado a estratégia terapêutica de tratar a raiz e não a manifestação. Então, só para falar assim o que é tratar a raiz e manifestação, vou dar um exemplo. Uma pessoa que tem insônia, e a pessoa vai lá e toma um Rivotril. Rivotril é um remédio de alívio, vai mexer com o sistema nervoso central, é um remédio que a pessoa vai dormir, vai tomar ele, vai dormir. Algumas vezes até tomando ele não dorme, mas na maioria dos casos foi feito para isso, vai dormir, porém não vai tratar a causa do problema, a raiz do problema, vai apenas tratar a manifestação, que é a insônia. A pessoa quer dormir, ela não sabe como é feito um remédio, ela vai lá, toma o remédio, mexe no sistema nervoso central, faz com que a questão da hipófise trabalhe um pouco mais, melatonina, e aí a pessoa consegue dormir. Ou seja, muda a química cerebral para que a pessoa possa dormir. Quando você trata com a medicina chinesa, você trata na raiz, não na manifestação. E aí você tem que achar para aquela pessoa que tem insônia, o que está causando a insônia, para que trate o organismo de tal forma para que o corpo produza a quantidade adequada do hormônio melatonina e a pessoa consiga dormir. Você não vai dar melatonina para a pessoa, você não vai dar um calmante para a pessoa, você não vai dar um sonífero para a pessoa. Você vai organizar o corpo, organizar todo o sistema dos órgãos e vísceras, que são os mais importantes, são 12, pulmão, intestino grosso, estômago, baço, pâncreas, que na medicina chinesa é considerado um só, coração, intestino delgado, rim, bexiga, fígado, vesícula biliar e 2 outros que nós chamamos de pericárdio e triplo aquecedor. Que apesar de o pericárdio ser a membrana do coração, para a medicina chinesa ele mexe com a circulação, mexe com a sexualidade, mexe com a parte emocional também. E o triplo aquecedor seria um órgão, entre aspas, um órgão virtual que faz a ligação entre os 3 aquecedores. Quais são os 3 aquecedores? Aquecedor superior, pulmão, coração, que é o nosso sistema cardiorrespiratório. Aquecedor médio, a medicina chinesa chama aquecedor médio, como se fosse 3 caldeirões. Aquecedor médio, todos os órgãos que encontram-se na cavidade abdominal, todos eles. Aquecedor inferior, todos os órgãos que se encontram do umbigo para baixo. Então, basicamente, seria aquecedor superior, seria a função cardiorrespiratória, a função digestória no aquecedor médio e a função geniturinária no aquecedor inferior. Isto, para a medicina chinesa, é você trabalhar o triplo aquecedor, os 3 aquecedores, como se fossem 3 caldeirões, que eles têm que trabalhar numa determinada harmonia, numa determinada temperatura, para que a pessoa tenha saúde total. Então, por exemplo, tem insônia, tem ansiedade, quer dizer que a parte do aquecedor superior está em disfunção. Às vezes pode ser por questões emocionais, às vezes pode ser por um problema no coração, às vezes pode ser por um problema no pulmão, no próprio aquecedor superior. Às vezes o problema da insônia está por causa de um problema de fígado, do aquecedor médio, que está influenciando no superior e dando insônia. Às vezes o problema da insônia está no aquecedor inferior, é um problema de rim que está fazendo com que haja uma insônia. Então, muitas vezes, e na maioria das vezes, nós vamos observar as variações que tem e não apenas o nome da doença. Aliás, o nome da doença, para nós que trabalhamos com medicina chinesa, não é relevante. É relevante para o médico da medicina ocidental. Para o médico da medicina chinesa, não é relevante o nome da doença. Isso é importante dizer. Não importa se é câncer, é câncer de mama, é câncer no estômago. Este nome é da medicina convencional. Para a medicina chinesa, toda e qualquer doença tem uma raiz, e esta raiz é o que nós chamamos de síndrome. Quando nós tratamos com remédios da medicina chinesa, nós tratamos com a fitoterapia chinesa, com a farmacologia chinesa, que é o quê? Plantas
substâncias feitas de plantas, substâncias feitas de matérias animais, substâncias feitas de matérias minerais, ou seja, todas substâncias naturais no sentido de tratar as síndromes da medicina chinesa. Quando tratamos com acupuntura, nós tratamos os canais, esses órgãos que eu falei, pulmão, intestino grosso, estômago, baço, pâncreas e assim por diante. Cada um dos órgãos tem um canal que interfere na função deste órgão. Primeiro, muitas vezes, esse canal que desarmoniza e depois que vai desarmonizar o órgão. Então, vou dar um exemplo. Uma pessoa que tem dor no peito. A pessoa está com dor no peito ou dor nas costas, nessa altura, e ela está com uma dor no braço esquerdo ou direito nessa região. Então, se você chegar no hospital desta forma, dizendo que está com dor no peito, o que vão dizer dentro da nossa medicina? Da nossa, que eu estou falando, da medicina ocidental. A pessoa está infartando, a pessoa está com uma angina pectoris, a pessoa está com um problema cardíaco. Para a medicina chinesa, pode até ser que esteja, mas na maioria dos casos ainda não, porque se está doendo essa região aqui, está doendo o canal do meridiano do coração, que não é o coração. Primeiro atinge o canal, depois atinge o órgão. Então, uma pessoa que tem problema cardíaco já diagnosticado, ela está com problema nos dois e em mais alguns outros órgãos. Lembra que o coração é dominado pelo fígado. O fígado, o que trabalha muito no fígado não é só apenas comida que desarmoniza o fígado, e sim o estresse. Então, uma pessoa que é cardíaca, com certeza, para ter aquele problema cardíaco, ele sentiu muito estresse durante a vida, que mexeu muito com o fígado, que mexeu muito com o coração. Então, não basta apenas você tratar o órgão, você tem que tratar outros órgãos correspondentes e muitas vezes você tem que tratar o canal. Quando você faz acupuntura, você trata o canal, são colocados a medicina externa, na medicina chinesa, que é a acupuntura, são colocados os pontos nos canais. Os canais enviam comandos para os órgãos internos, para os órgãos e vísceras. Quando eu falo aqui órgãos e vísceras, lembrando que tem uma diferenciação, né? O pessoal que é da acupuntura sabe disso, né? Mas vamos colocar geral, né? O órgão seria aquele que produz energia e a víscera é aquele que não produz energia, que ela apenas transporta. Então, por exemplo, rim e bexiga, o rim é o órgão, a bexiga é menos importante, é a víscera. Fígado e vesícula, o fígado é o órgão, menos importante é a víscera. Tudo é importante, mas é o menos importante, a víscera. Elemento fogo, coração e intestino delgado. O coração é o órgão e a víscera é o intestino delgado. Elemento terra, o baço e o pâncreas junto. Para nós, da medicina chinesa, é um órgão só, para a medicina convencional são 2 órgãos, é um órgão. A víscera, estômago, é menos importante, ela só carrega. Pulmão e intestino grosso. Pulmão é o órgão e a víscera só carrega, só transporta. Claro, tem várias funções. Então, é importante dizer que órgãos são aqueles elementos morfológicos que, se retirarmos, lógico, se for o rim, tem que ser os 2, se for pulmão, tem que ser os 2, mas que se retirarmos ele, não é possível a vida. A víscera, se você retirar ela, ainda a pessoa consegue sobreviver. Claro que a qualidade de vida vai ser mais baixa, mas ela consegue sobreviver. Então, se retirar os 2 rins, um rim consegue sobreviver, mas tirar os 2 não consegue. Se retirar o fígado totalmente, não consegue. Se retirar o coração, não consegue. Se retirar o baço e o pâncreas, um deles consegue, mas os 2 não conseguem. Se retirar os 2 pulmões, não consegue sobreviver. Porém, se retirar o estômago, consegue. Se retirar a bexiga, consegue, até um ponto. Se retirar a vesícula biliar, consegue. Se retirar o intestino delgado, que é super importante, consegue. Se retirar o intestino grosso, consegue. Então, o órgão, para a medicina chinesa, ele é muito mais importância do que a víscera, porque ele carrega Qi, que é energia, e carrega sangue, carrega energia ancestral, carrega uma série de coisas que nesse momento não cabe eu falar aqui, que seria uma aula completa de medicina chinesa, não é esse o objetivo. O objetivo de fazer esses 3 encontros aqui é para falar para você, primeiro, para você que procura tratamento com a medicina chinesa, para que você realmente saiba que, procurando um profissional habilitado, você está em boas mãos e está tratando a causa, para você que não faz medicina chinesa. Mas nós fizemos esse workshop de 3 dias para aqueles que fazem medicina chinesa
e que ainda não usam fitoterapia chinesa ou florais magistrais, que também fazem o mesmo efeito, ou para aqueles que já usam, mas que não usam uma estratégia adequada. Tem várias estratégias. Na aula de ontem nós falamos de estratégia de síndromes, tratar por síndromes, tratar por canais e colaterais, tratar por biotipo, e aí nós dividimos lá biotipo 1, biotipo 2, biotipo 3, biotipo 4. Então tem várias formas de fazer esse tratamento, né? Então, é importante esse workshop para acupunturistas, né? Foi dito isso porque o nosso objetivo, nós temos, e quero colocar aqui para vocês, que de repente até nos procuram um consultório, mas não sabem, nós temos uma escola de formação para profissionais da medicina chinesa. Não é apenas de formação, mas é uma escola para quem já é formado e quer se especializar ainda mais. Essa nossa escola é totalmente online, então a pessoa tem que ser acupunturista para fazer um curso lá, não pode, tem que se formar antes em acupuntura, por exemplo, mas o objetivo é falar muito sobre as fórmulas magistrais chinesas, sobre os florais magistrais, que são os únicos no mundo que fazem o que faz as fórmulas magistrais chinesas, e dizer para vocês, eu vou deixar aberto para perguntas, tá? Se vocês quiserem fazer perguntas, mas para quem está aqui e faz acupuntura, nós estamos, eu falei com o meu sócio na escola, nós estamos abrindo um curso, nós temos já esse curso, tem vários profissionais, inclusive alguns que estiveram aqui hoje, a Cláudia, que usa a Magda, várias pessoas que estiveram aqui hoje, são profissionais de longa data de medicina chinesa que estão fazendo o curso com nós, qual é o curso? Florais de Hoffmann, segunda medicina chinesa, que são esses florais magistrais que eu falei para você. Este curso é um curso de 1 ano e 1 mês, então se alguém que está aqui quer fazer esse curso, eu vou deixar aqui o link. Se alguém que está aqui quer fazer uma pergunta, qualquer pergunta que seja sobre a área de saúde, mesmo que não seja de lúpus, está aberto para perguntas, vou responder algumas perguntas aqui, pode ser de qualquer outra área. Como é que a medicina chinesa trata diabetes, como é que a medicina chinesa trata hipertensão, aí eu posso explicar aqui dentro desses moldes. A nossa medicina, falando, ela separa as especialidades. Cardiologista, uma especialidade, sabe tudo do coração, mas tem as relações com os outros órgãos. O ginecologista, o neurologista e assim por diante, vários especialistas. Na medicina chinesa não é desta forma. Na medicina chinesa vocês têm que usar todos esses órgãos, tem que saber tratar todos esses órgãos. O nome da doença não importa, mas se ela está no coração, tem que saber tratar. Se ela está no rim, tem que saber tratar, que seria outro profissional. Se está no estômago, tem que saber tratar. Se está no pulmão, que seria outro profissional, tem que saber tratar também, sempre buscando a causa. Então, vou aproveitar aqui nesse momento agora para fazer a propaganda do nosso curso, porque é muito relevante. Muitas pessoas perguntaram também lá no YouTube. Então, este curso nós estamos abrindo hoje, para quem quiser fazer, um curso de 1 ano e 1 mês. É um curso de formação em florais de Hoffmann, segunda medicina chinesa. Você pode entrar no site, se você quiser entrar para ver o que vai estudar esse curso. Você entra no site www.treinaterapias.com.br. Eu vou escrever aqui para ficar registrado. www.treinaterapias.com.br. Este site é o site da nossa escola, treinaterapias.com.br. Lá você entra no curso de formação de florais, segunda medicina chinesa, e você vai ver tudo que é estudado ao longo de 1 ano e 1 mês. Cada módulo vai estudar uma área da medicina chinesa, pela medicina chinesa. Então, tem módulo que vai estudar a parte de ginecologia, tem módulo que vai estudar a parte de cardiologia, tem módulo que vai estudar a parte de neurologia, tem módulo que vai estudar doenças do Shen, da parte emocional, da parte psiquiátrica. Então, tem vários módulos. São 13 meses, 1 ano e 1 mês, são mais de 200 vídeos, e este curso, ele tem um valor lá, que o valor do curso é R$ 997, ok? Mas quando nós fizemos um workshop, nós conversamos antes, e o que nós decidimos fazer? Olha só, a Cláudia está dizendo que é sensacional o curso. A Cláudia é uma profissional da medicina chinesa de São Paulo, né, Cláudia?
trabalha já há tempo com medicina chinesa, fez o nosso curso, trabalhava com acupuntura antes, né? Apenas com acupuntura, hoje é uma assídua usuária dos florais de Hoffmann. E tem outros profissionais aqui que, se quiser deixar o seu depoimento aqui, pode deixar. E vocês que não são profissionais, querem fazer pergunta, fique à vontade. O Renato já colocou ali o link direto. O que eu quero dizer para vocês é que o valor do curso é, lá no site, R$ 997. Porém, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer em lotes. Em lotes. Caraguatatuba. Obrigado, Cláudia. Nós vamos fazer em lotes. Se você entrar até 6 horas da manhã de amanhã, nós vamos fazer 3 lotes. O primeiro lote, até 6 horas de manhã, eu gostaria que o Renato colocasse o preço ali do primeiro lote. Então, nós vamos dar um desconto aí muito grande, vale a pena para quem é da área, né? Quem é da área, quer estudar. Ah, mas quem não é da área e quer estudar medicina chinesa e quer estudar os florais, precisa conhecer de acupuntura? Não, não precisa conhecer. Você aprende do zero ao avançado no curso, tá? Quem quiser fazer. Então, primeiro, se o Renato puder colocar os preços aí, que não me veio à cabeça, mas o preço era e vai continuar sendo R$ 997, porém, o primeiro lote nós vamos fazer um desconto. O primeiro lote, até as 6 horas da manhã, o Renato está colocando aí, R$ 650 até amanhã, 6 horas da manhã, ok? Até domingo, depois de amanhã, então até domingo, R$ 800. E depois de domingo, com certeza vai voltar o preço normal. Na verdade, o preço era maior do que esse, tá? Mas não é o preço normal, vai para o preço de 997, isso mesmo, 997, no decorrer da semana que vem. E aí, até na próxima semana, então, hoje é quinta-feira, até quinta-feira da semana que vem, ou sexta-feira, né, Renato? Sexta-feira, até sexta-feira da semana que vem, vai ser esse preço 990, um desconto muito grande, para quem quer fazer realmente um desconto muito grande, tá? E o preço normal do curso, então, o preço normal do curso é R$ 1.560. Sempre quando a gente faz um workshop, faz o lançamento de um curso, é importante a gente fazer esse lançamento, porque daí as turmas entram em conjunto, não entram uma agora, outra depois, entram em conjunto, e a gente pode dar toda a tutoria, toda a ajuda para o profissional ou para o aluno realmente aprender do zero ao avançado e fazer um tratamento como a gente faz hoje em consultório. Então, se você é profissional da acupuntura, se você é profissional da medicina chinesa, já trabalha com fitoterapia chinesa, quer aprender a trabalhar com fórmulas magistrais, com florais magistrais que fazem a mesma coisa, e quer a partir daqui ainda ter tintura mãe para repartir em outras fórmulas, você pode fazer. Então, olha só, Soft Pilates está colocando aqui que ela quer vender os florais. Ok, entre em contato conosco depois. O 40, pode entrar lá. Se você quiser fazer a inscrição, entra lá. Pode ser feito até em 12 vezes essa inscrição também. Ou pode entrar em contato conosco, comigo, 47 99131 0945. Só que se você entrar no sistema www.treinaterapias.com.br, você tem todas as informações ali para quem quer se cadastrar. E mais, você vai ser colocado num grupo nosso, um grupo de formação de florais, de fitoterapia avançada, onde a gente tem aulas quase, além dos 200 vídeos que tem lá, a gente tem uma aula por semana, quase todas as semanas do mês, pelo menos 3 semanas do mês nós temos aula, tutoria constantemente, onde os profissionais colocam os casos e a gente sempre está auxiliando para que tenha o melhor resultado possível. E a Magda, professora de acupuntura de Belo Horizonte, uma excelente profissional, ela está dizendo, o curso é excelente, completo, indico com toda a segurança. E aí a Liane está perguntando quanto fica o kit de florais. Liane, eu vou... Bom, se você tiver perguntas sobre saúde também, pode perguntar, tá? Aqui tem alguns florais, tá? Existe 250 fórmulas de florais, mas tem várias formas que você pode trabalhar. Você pode trabalhar com menos fórmulas, você pode trabalhar com média de 25 fórmulas das síndromes que mais ocorrem, tá?
Cada tintura mãe é R$80, a tintura mãe que você vai desdobrar em outras. Mas depois entra em contato conosco pelo 47991310945 e aí eu te dou mais informações, tá? Eu te dou informações em off para você. E aí nós temos um kit de floral que chama o kit Meridianos. Esse kit Meridianos, para quem faz acupuntura, ele trabalha os canais e colaterais e, além disso, o Zanfu. E ainda você pode trabalhar por biotipo. Então é fantástico. São apenas 12 florais, que os 12 florais, você sabendo utilizar bem, com 10 você consegue tratar qualquer pessoa. Você mistura diferentes formas desses florais para os 10, porque nós entendemos que se existe um equilíbrio dos 5 elementos, existe saúde. Então tem floral para o rim e para a bexiga, tem para o fígado e para a vesícula, tem para o coração e intestino delgado e assim por diante. E aí a mesma técnica que você usa em acupuntura, você pode utilizar para o floral. Então tem lá, digamos, um calor no fígado, esse caso que eu citei. Existe uma fórmula magistral para calor no fígado, Long Dan Shê Gantan. Existe um floral para calor no fígado, floral 34. E existe o floral meridiano do fígado. Este floral meridiano do fígado trata todos os excessos e todas as deficiências do fígado. Então ele é muito, muito bom. Comprando o kit completo e uma vez, replicou eles depois. Sim, você pode replicá-los. Inclusive, as fórmulas mães são só para terapeutas. Não é vendido à parte. Uma época era vendido em farmácia, hoje não tem mais em farmácia. Só os terapeutas têm no consultório. Então, as tinturas mães só para terapeutas. Cada tintura mãe dá para fazer de 30 a 50 florais. Então, são florais alquímicos. Esses florais chegam a levar muitos dias para ser feito, não é como outros sistemas. E a Magda está perguntando aqui o seguinte: no tratamento deste caso de lúpus, foi tratado o elemento terra? Muito boa pergunta. Foi tratado indiretamente. Tá, Magda? O que foi feito? Foi tonificado o elemento metal pulmão e tonificado o yin do rim. Então, o que é que aconteceu? Viu-se que a raiz do problema todo se viu que foi no rim. Então, o que é que nós fizemos? O que é que eu fiz? Eu indiquei o tratamento para a deficiência do yin do rim, focado no rim. Mas também tonifiquei o pulmão, para o pulmão tonificar o rim, e tonifiquei o pulmão, que é na lei, que a gente chama, né, numa das leis da medicina chinesa, mãe, filho, avô, neto, e assim por diante, lembrando que pulmão é mãe de rim e pulmão é neto, é avô de fígado, ou seja, domina fígado. Então, ao mesmo tempo que eu utilizei uma fórmula para tonificar o yin do rim e baixou o calor no fígado, ao mesmo tempo eu usei outra forma para fortalecer o pulmão, onde estava aparecendo o problema, e fortalecendo o pulmão por ser mãe do elemento água, rim, fortaleceu o rim, e ao mesmo tempo fortalecendo o pulmão, diminuiu a força do fígado, o calor no fígado. Portanto, diminuiu o calor tanto no coração, quanto a terra parou de ser dominada excessivamente pelo elemento madeira fígado. Então, o que nós fizemos, nós não tratamos diretamente, neste caso em particular, o elemento terra. Poderia ser tratado? Sem dúvida nenhuma. Por quê? E foi interessante que a Magda, que é professora, que é uma profissional da área de muito tempo, né, ela entendeu bem, ela sabe o que a gente está falando aqui, mas é importante essa colocação que ela fez para todos os outros, né? Importante dizer que o elemento terra, né, para todos aqui, o elemento terra, que consiste em estômago e baço, é um elemento ou um movimento ou alguns órgãos, dois, que deveriam ou poderiam ser tratados em todas as pessoas que estão muito doentes. Por quê? Porque o movimento terra, estômago e baço, estando em equilíbrio, ele dá estabilidade para todo o corpo. Então, qualquer doença grave, você que é acupunturista, você pode usar pontos do elemento terra, por exemplo, VC12, baço 15, antes de começar o seu tratamento. Eu poderia ter utilizado, se eu usasse aqui florais dos meridianos, com certeza eu ia utilizar estômago e baço, sem dúvida, Magda. Mas nesse caso aqui, então, a gente preconizou dessa forma e um resultado muito bacana, né? Porque foi um resultado aí de 5 semanas que apareceu o que nós colocamos aqui.
Pessoal, aberto então para perguntas, mais 2 minutos. Se alguém aqui tem alguma pergunta, por gentileza, faça a pergunta, porque é uma hora que a gente está aqui justamente com a disposição para responder perguntas que de repente são relevantes para tantas pessoas, ou para um familiar seu, ou para você mesmo, ou se você é profissional, para quem você trata. Você pode fazer pergunta, quando a gente não sabe responder, a gente diz não sei, né? Mas eu vou explicar a pergunta da ótica da medicina chinesa, tá? De uma forma de enriquecer aqui o nosso dia também. O objetivo foi falar desse tratamento específico de lúpus, como estava a língua, como estava o pulso, quais sinais e sintomas, qual era a doença da medicina ocidental e quais eram os remédios que estava tomando e o resultado que tinha e o resultado que teve com o nosso tratamento depois. Mas se vocês quiserem fazer perguntas, está aberto agora. E se não, né, eu vou encerrar por aqui e dizer para vocês que mesmo que... Opa, perguntas, ótimo, perguntas. Trabalho com colocações, né? Vamos colocar assim, soft pilates. Trabalho com fisioterapia, mas vejo que meus clientes possuem várias necessidades e os florais podem ajudar em diversas áreas. Isto mesmo. Olha só, profissional da fisioterapia hoje, entre várias profissões de saúde, lembrando que a acupuntura, por exemplo, no Brasil é especialidade médica desde 95, ok? Desde 95, quase 30 anos já. Então já deveria ter muito mais do que tem hoje. E claro, não é só a especialidade médica. Dentro da fisioterapia, a especialidade da fisioterapia. Dentro da medicina, a especialidade da medicina, da medicina veterinária, por exemplo. Dentro da psicologia também, dentro da odontologia também, então tem várias áreas. Mas os fisioterapeutas, hoje, e aqui eu quero parabenizar, eu estou chamando pelo nome que está aqui, Soft Pilates, né? Se a pessoa quiser colocar o seu nome, até agradeço, tá? Mas assim, dentro da fisioterapia hoje são os profissionais que mais estão utilizando na medicina chinesa, justamente porque eles lidam muito com o aparelho locomotor, com diversos problemas, dores de diversas naturezas, com fisioterapia respiratória. Desculpa Fabrício, achei que fosse uma mulher, desculpe. Fabrício, então, você tem aí diversos atendimentos na sua área de fisioterapia e você sabe muito bem, se você é acupunturista, qual a diferença que a acupuntura proporciona dentro da fisioterapia, que é muito boa. A fisioterapia é excelente, tem uma visão, né, a visão ocidental, e quando você coloca, ótimo, quando você coloca a acupuntura dentro do seu trabalho, o resultado muda de amplitude. E que bom que você quer ajudar os profissionais em outras necessidades, né? Porque quem não tem um problema lá da questão de ansiedade, por exemplo, ou de muita insegurança, ou de muita irritabilidade, então... excelente. Você pode entrar em contato conosco, então, pode ser por aqui mesmo, no direct, pode ser no telefone que eu mencionei. Nós temos a escola, tem uma página também, além da escola, tem outra página, www.giovannihoffman.com.br, e o telefone está aberto aqui, você pode mandar mensagem. A gente atende profissionais aí do Brasil todo, nessa questão de formação também. E o objetivo nosso é propagar saúde. Então, muito obrigado a quem esteve aqui conosco. Amanhã de manhã vai estar esta aula aqui de agora, também vai estar no YouTube. As outras 2 aulas, quem não assistiu e queira assistir, já está lá no YouTube, a aula de terça-feira e a de quarta-feira, e essa de hoje vai ficar lá por poucos dias, tá? Na semana que vem, quando a gente encerrar todas as inscrições, semana que vem, quinta-feira da semana que vem, essas aulas aqui vão ser retiradas do ar. Então, se você não viu, eu peço que veja. Agradeço a sua presença, Lúcia Oliveira, agradeço a sua presença aqui também, e agradeço a presença de todos que estiveram aqui. Eu vou nominar algumas pessoas, me desculpe se eu não falar o nome de todos, mas agradeço a presença da Nutri Saúde para Mulheres, a Kilza, que é nutricionista, a Magda, professora de acupuntura e acupunturista e profissional da medicina chinesa de Belo Horizonte aqui, o doutor Laerte, psicanalista, acupunturista também, excelente profissional também de São Paulo, Minas. Aqui tem a EVB Terapias, também profissional da área, a Margarete Cadori, que é
pessoa muito querida nossa, também paciente. Nós temos aqui a Liane, também profissional da área, a Flávia, a Flávia, muito obrigado pela presença, Eliane Pedroso, o Lorivaldo Bocati, um grande abraço, um amigo de longa data, está aqui, muito obrigado pela presença. No caso, a Marins, Daniele Marins, Lúcia Oliveira, a Catita, que também é paciente nosso, Inês, muito obrigado, Elias, muito obrigado pela presença, Bernardi, a Cláudia, profissional da medicina chinesa também, tem algumas pessoas que eu não conheço aqui, Lisane, profissional da medicina chinesa também, Anair, muito obrigado pela presença, Marilúcia, né, agropecuária, TF, também paciente nosso, cliente nosso, a Ana da acupuntura, muito obrigado pela presença também, Sola Miller, Jonas Cadori, a família Cadori está em peso aqui, né? Muito obrigado. E a Lúcia, muito obrigado a todos vocês, se eu esqueci o nome de alguém, Miriam Helena, muito obrigado pela presença e digo para vocês que nos sigam nas redes sociais, nos sigam lá no YouTube, que temos muitos vídeos que podem ensinar muitas coisas para o nosso dia a dia. Uma boa noite, um grande abraço para vocês.